Olá! E aí, pessoal? Tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos ao podcast dessa quinzena. Me chamo Lucas Ribeiro e espero que vocês aí tenham assistido a nova temporada de The Last of Us, porque é exatamente sobre ela que a gente vai conversar hoje, com spoilers, tá bom? Agradeço a todo mundo que votou nas redes sociais para escolher o tema do podcast. Dessa vez foi bem acirrado, tava entre essa série e Lilo e Stitch. Lembrando também que eu nunca joguei o jogo The Last of Us, só posso dar minhas impressões como alguém que está acompanhando essa história aqui pela primeira vez, então não tenham como comparar com mais nada. Se vocês aí ouvintes forem fãs do jogo e quiserem trocar uma ideia, tô sempre de olho nos comentários do YouTube, que é podcast Sessão às 6. No Instagram estamos como @Sessão às 6 e no TikTok @PodSessão às 6. Saber a opinião de vocês sobre essas adaptações, ainda mais de quem conhece o jogo, deixa a conversa muito mais interessante. Lembrando também que já conversamos sobre a primeira temporada quando ela saiu 2 anos atrás. Eu vou deixar o link na descrição, tá bom? E se puderem, recomendo que fiquem até o final, porque tem um anúncio aí pra discutir com vocês, tá bom? Mas isso só mais tarde. Bora então começar, como sempre, pela sinopse. Espero que gostem. A sinopse é a seguinte: Joel e Ellie enfrentam um mundo ainda mais brutal, buscando vingança e tentando sobreviver a um conflito entre diversas facções. Os showrunners aqui são a dupla Craig Mazin e Neil Druckmann, e as 2 temporadas já estão disponíveis no catálogo da Max, ou HBO Max. Beleza, é o seguinte, no geral eu gostei da primeira temporada por motivos óbvios. Me lembrou muito The Walking Dead, que é uma série que eu acompanhei por muitos anos até não aguentar mais. Mesmo sendo histórias bem diferentes, eu vejo semelhanças. Eu sei que é pra ser uma história pesada e tensa de se assistir, mas eu terminei achando ela um pouco depressiva demais pro meu gosto. Em uma parte da temporada, todo novo personagem que a gente conhecia em um novo episódio morria antes do episódio terminar. Então teve isso. E a cereja do bolo, claro, foi a super polêmica que dividiu até os fãs do jogo quando saiu, se o Joel fez a coisa certa ou não em ter matado todo mundo no hospital para salvar a Ellie, e ainda mentindo para ela no final, né? Até hoje eu acho que foi uma ideia horrorosa ele ter feito o que fez, mesmo sabendo que nem todo mundo concorda comigo, mas já já a gente fala mais disso. Porque eu queria começar com todos os pontos extremamente positivos dessa temporada, que deixaram as coisas bem mais interessantes. Primeiro de tudo, cenas de ação. Ok que nenhum episódio vai superar o segundo, ali pareceu que tinha ação por todos os lados, de todos os personagens. Nunca tinha visto tantos infectados na série como eu vi nesse segundo episódio. Fiquei super tenso do início ao fim, mas tô falando da temporada como um todo mesmo. A impressão que tive foi que essa temporada foi mais agitada do que a primeira. Teve mais ação e fuga espalhadas pela história, sabe? O que ajuda muito se você estiver assistindo personagens que não são os seus favoritos. Isso até tem a ver com um outro ponto que vale a pena também trazer aqui, que a tensão dessa temporada é de tirar o fôlego. Como fica bem claro desde o início, né? Qualquer pessoa pode morrer a qualquer hora, né? A série não tem medo de tirar ninguém de jogo. Então até mesmo a Ellie sendo imune, mesmo assim você fica tenso e paranoico, querendo que a cena acabe logo e que todo mundo fique bem. Além do segundo episódio inteiro, né? Com a Abby fugindo dos infectados, se arrastando pela cerca. As cenas da Ellie e Dina também mexeram bastante com a minha pressão, e não foi pouco, tá bom? Aquela fuga pela estação de metrô, era metrô ou trem? Acho que era metrô. Delas correndo pelos vagões e um monte de infectados batendo e quebrando vidro, aí ela saindo por cima, aí tinha a catraca, aí a Ellie usa o braço dela pra proteger a Dina. Nossa, foi muito caótico, toda hora uma gritaria. Minha pressão não aguenta essas coisas, mas ao mesmo tempo eu adorei. Resumindo, a ação não deixou a desejar, e várias vezes eu me perguntava como seria se eu estivesse jogando nessas cenas tensas, porque se só assistindo o coração deu uma acelerada, imagina jogando ali em primeira pessoa, né? Como que não deve ser. Um outro ponto super positivo são as mensagens. Dificilmente alguém vai assistir The Last of Us pelo comentário social ou as mensagens da história, mas isso não impede os roteiristas de mostrar uma história muito emocionante e complexa que até me arrancou umas lágrimas. Alguns episódios foram bem
bem emocionantes, e mesmo não sendo o foco, acaba deixando a história mais rica e fica mais fácil das pessoas assistindo se identificarem, né? O maior foco da temporada, sem dúvidas, foi a questão da violência mesmo. Inclusive os próprios personagens falaram disso. O ciclo de violência que começa e termina aqui é bem interessante. Joe matou o pai da Abby no hospital. Abby, atrás de vingança, matou o Joe. Ellie agora, em busca de vingança pelo Joe, vai atrás da Abby, porque a Abby, sem saber, trouxe o mesmo peso, né, o mesmo fardo de ter o seu pai tirado de você para outra pessoa, para outra jovem. E o jeito como isso consome esses personagens e os motiva a fazer coisas absurdas e violentas, até sentirem que a vingança foi feita, é muito triste, e esse eu diria que é o principal comentário da temporada. Se você estiver em um ambiente hostil o suficiente, ódio pode ser contagioso. A gente vê isso até no episódio do flashback, onde aprendemos que o avô do Joe batia no seu pai, o seu pai batia muito no Joe e no seu irmão, e de repente a gente entende mais da onde que veio a garra para massacrar um hospital inteiro no final da temporada passada. No caso, a ideia do ódio geracional, aquele que passa de geração a geração. E a pressão em querer que a geração seguinte seja melhor do que todas as passadas foram. O pai do Joe esperava que ele fosse uma pessoa melhor, depois o Joe adulto fala exatamente a mesma coisa pra ele. E na minha opinião, nenhum deles sente que tem o que é preciso pra ser uma pessoa melhor, né? E corresponder a essas expectativas. Dá pra passar horas e horas falando disso, é uma discussão muito boa, mas tudo isso é pra dizer que eles trabalham bastante aqui sobre violência, ódio, rancor, personagens com essa mentalidade, jurando que isso vai resultar em algo bom, seja na conclusão de algo ou servindo como prova de amor a alguém ou alguma causa, e as consequências disso, né? O Joe morreu porque alguém resolveu fazer alguma coisa sobre as ações dele. As consequências das suas ações contribuíram para a morte que ele teve. Já já a gente fala mais disso, mas com certeza foi um ponto que me fez pensar bastante. E gostei de como colocaram isso na história. A última coisa que vale trazer é que, mesmo que você não goste ou não concorde com todos os personagens, eu sinto que a série faz um bom trabalho em fazer com que você entenda a motivação de todo mundo que aparece ali. Você pode até não concordar ou dizer que não faria o mesmo se estivesse na mesma situação, mas o roteiro sempre dá um espaço para você ver pelo ponto de vista do personagem, seja da Abby ter matado o Joe, da busca por vingança da Ellie, mas ao mesmo tempo ela não querendo ser a Abby, né, não querendo ser tão violenta como ela e seu grupo foram, aquele grupo dos cicatrizes também. Muitas pessoas e grupos têm seu momento de brilhar para que a gente entenda a mentalidade de diferentes pessoas e como que cada uma acredita que se deva sobreviver a um apocalipse, né? Sobre quais morais e regras você seguiria para sobreviver a um mundo tão acabado como o de The Last of Us. Aqui a gente consegue ter uma noção boa disso pelo mundo da série estar sempre se expandindo. Então isso é um sinal de uma história que tem toda a intenção de mostrar como nada é preto e branco e como eles têm a intenção de fazer a gente navegar sobre esses tons de cinza que são os personagens. Justamente por todo mundo ali ter feito coisas ruins para sobreviver. Então é interessante. Agora, saindo dos pontos positivos, uma coisa que acho importante trazer, e isso eu quero deixar bem claro que já é uma opinião 100% pessoal, minha mesmo, a série continua sendo, pra mim, um entretenimento extremamente depressivo. Eu sei que a ideia é essa, que é intencional, mas do mesmo jeito como eu senti isso na primeira temporada, aqui eu tive essa mesma impressão, dessa vez em 2 momentos. Momentos que enquanto assistia eu pensava, meu Deus, a gente realmente precisava ir tão longe assim? A primeira, claro, é a cena da morte do Joe. Abby, cheia de ódio, queria fazer ele sofrer antes de morrer, ela deixa isso muito claro. Eu só não imaginava que a gente teria que assistir cada segundo disso, né? Que não haveria nenhum corte ali na cena, mas não, a gente assistiu, ouviu, né? Ouviu cada grito do Joe, assistiu ele ser espancado e vê o golpe final, né? Ela enfiando aquele negócio na cabeça dele. Não sei se no jogo foi exatamente desse jeito, né? Tão gráfico assim. Mas sabe quando você termina um filme ou uma série e você sente que ficou com uma sensação ruim? Como quem precisaria dar uma volta, tomar um banho, assistir um filme da Barbie para poder superar o que acabou de assistir? Eu fiquei um pouco assim, eu confesso a vocês. Mas o que me deixou muito nessa vibe foi no último episódio, quando a Ellie, sem querer, mata uma mulher que depois a gente descobre que estava grávida. O jeito como a cena foi piorando em questão de segundos foi absurdo. Não para por aí, né? Claro que não para.
Logo em seguida ela pede, a grávida, né, pede pra ela tirar o bebê de dentro da barriga dela para que não morra junto com ela. Juro pra vocês, eu pausei essa cena e fiquei procrastinando assim que ela falou isso. A ideia da Ellie ter ido lá só pra achar a Abby e acabar se colocando na posição em que ela vai ter que salvar a vida de uma criança que ainda nem nasceu, porque ela sem querer atirou na mãe. Eu não consigo nem descrever pra vocês o nível de ansiedade que eu tive tentando terminar essa cena. E descobrir que a Ellie decidiu não tirar, pra mim isso foi uma revelação muito grande, né? E deixar a criança morrer junto com a mãe, nossa, essa de longe foi a coisa mais depressiva que eu já vi nessa série. E eu soube que nem é fiel ao jogo, então tipo, realmente era uma coisa muito importante que precisava estar na história, será? Eu me pergunto. Eu sei que é pra mostrar como a personagem tá sendo consumida pela vingança e fazendo coisas horríveis pra conseguir o que quer, mas eu não sei se essa foi a melhor forma de mostrar isso. Queria até saber a opinião de vocês, né, quanto a essa questão em especial. Não considero um ponto negativo, porque foi mais uma escolha criativa, consciente, do que qualquer outra coisa, sabe? Uma escolha que eles meio que precisam considerar por ter muito disso nos jogos, e inclusive muitos fãs esperam esse tipo de conteúdo, então eu não sei se diria que foi um problema pra série, foi mais uma questão de gosto pessoal mesmo. Pontos negativos mesmo é o que eu quero conversar com vocês agora. Como a maioria das reclamações, pelo que eu tô vendo dos fãs, é sobre ter mudado algumas coisas do jogo, alguns pontos importantes, alguns aspectos das personalidades e características de alguns personagens. Mas assim, pra mim, que tá conhecendo tudo pela primeira vez, nem percebi tanta coisa negativa. Tenho só 2 pontos, na verdade. No episódio 2, pouco antes do Joe morrer, não sei se no jogo foi assim, o grupo da Abby estava bem disposto a desistir da missão, porque são 5, 6, sei lá, contra uma cidade inteira, né, pra poder encontrar o Joe. Eles não têm um plano, não têm uma estratégia, só o desejo de querer fazer justiça mesmo. E aí o que acontece? Pela magia do roteiro, de repente, tudo o que eles queriam que acontecesse, acontece. A quantidade de coisas que eles conseguem de mão beijada, de uma hora pra outra, no início eu achei interessante. A Abby ser salva justamente pelo Joe e ela atrair ele pra onde a sua equipe tava. Beleza, eu achei que a gente tava indo pra um caminho interessante. Mas quando eu vi que o resultado disso ia ser uma coisa extremamente previsível e nada mais, aí eu comecei a achar a qualidade da história muito duvidosa. Eu sei que a gente tem que honrar o que acontece no jogo, mas tudo que você imagina que acontece. Joe não tem chance alguma de se defender contra o grupo dela. Toda a tortura que dizem que vão fazer, fazem. E ele morre. Na primeira temporada a gente vê muito mais os personagens terem chances mais justas de conseguirem se defender. E consequentemente a história vai ficando mais interessante de se assistir. Mesmo que o resultado final acabasse no Joe morrendo de qualquer jeito, o caminho até chegar lá podia ter sido melhor. O que mais me incomodou foi que um grupo de jovens, né, quase adolescentes, que não tem o mínimo de planejamento e estavam na beira de dar meia volta e voltar pra casa, literalmente em questão de minutos de episódio conseguiram completar a missão de um jeito inacreditavelmente fácil e podiam ter ido até mais longe se eles quiserem. Porque a Ellie, burra, que depois eu quero falar mais dela, só apareceu ali na hora pra ser capturada. E se a Abby quisesse, ela podia ter matado a Ellie, ter feito o Joe assistir e depois ter matado o Joe. Com certeza ele teria sofrido ainda mais se isso tivesse passado pela cabeça dela ali na hora, porque pelo menos passou pela minha. Eu rezei pra que ela não fizesse isso. E tudo isso porque eles estavam na hora certa, no lugar certo. E levando em consideração que foram essas pessoas que mataram o personagem favorito dos fãs, acaba sendo muito frustrante, porque não faz jus ao personagem. Não acho que ele mereceu a morte que teve. Então, essa questão toda da equipe da Abby, da missão, ver o desfecho disso, me deixou muito agoniado. Pelo fato de que eles não tiveram que fazer nada, né? Os roteiristas da série tiveram que fazer tudo. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão ou não, se no jogo é exatamente desse jeito ou não, mas terminei o episódio achando a coisa toda um pouco forçada. Agora, para falar do segundo ponto, a gente vai ter que entrar na seção do elenco e dos personagens, destacando, né, claro, Joe e Ellie, interpretados mais uma vez por Pedro Pascal, lindo, maravilhoso, e Bella Ramsey. Eu tinha 99% de certeza que o Joe ia morrer. Só não esperava que fosse no segundo episódio. Nossa, isso me surpreendeu demais. Eu acho que foi por isso que também que eu queria ver o personagem revidar de alguma forma. Queria passar mais tempo com ele, né? Pedro Pascal é maravilhoso demais. Mas como eu falei antes, ao contrário da opinião de muita gente, eu terminei a temporada passada sem acreditar no que o Joe fez pra poder salvar a vida da Ellie.
Muita gente acha que ele fez certo e tudo mais. Eu comecei a temporada não só desacreditado que eu ia voltar a gostar desse personagem, mas assim que conhecemos a Abby, bem no começo do episódio mesmo, e vemos a dor da sua perda, eu juro que fiquei do lado dela, pensando, realmente, já passou da hora do Joe ver as consequências das coisas que ele faz. Aí no episódio 2, aconteceu uma coisa que raramente acontece comigo. O quê? No meio da história, eu mudei super de opinião. Assim, o jeito como o Joe foi encurralado e humilhado e a atuação do Pedro Pascal no meio de tudo isso tornou impossível a ideia de ficar do lado da Abby. Não só impossível, mas a sensação que ela deu de que só o que a gente podia fazer era assistir, sem poder evitar ou interferir em nada, né? Uma sensação que eu imagino que o Joe também teve, e isso me fez ter um ranço dela absurdo, assim, no caso, a sensação de impunidade que esse episódio dá. Então foi muito estranho pra mim. Comecei discordando do Joe e torcendo pela Abby, aí terminei com ódio da Abby, morrendo de pena do Joe. Mas o mais interessante é que um dos argumentos que eu tinha pra achar a chacina do Joe uma coisa horrorosa é que eu tinha certeza que se você conversasse com a Ellie e tentasse explicar o sacrifício que ela teria que fazer para poder termos uma cura, eu tinha certeza que ela ia pelo menos considerar, que ia levar a sério e até topar se sacrificar mesmo. E eu me senti muito realizado quando no episódio do flashback a gente tem a oportunidade de saber a opinião dela, né? E é exatamente o que eu esperava que fosse. Se até a personagem vivendo ali o apocalipse concorda que ele deveria ter deixado ela se sacrificar, é mais uma confirmação que ele tomou a decisão errada, mesmo com boas intenções. E muita gente acha que a temporada terminou de um jeito tendencioso, como se a história quisesse que o público odiasse o Joe por tudo que ele fez, mas eu discordo. Aí é que temos a grande questão. O Joe é uma boa pessoa? Depende de quem vai responder essa pergunta. Se for a Ellie, óbvio, com certeza. Graças a ele, hoje ela tem acesso a uma vida muito mais digna, numa comunidade, ele salvou a vida dela, né? Óbvio que ela se lembra da relação entre pai e filha que eles tinham. Agora, se você perguntar pra Abby, com certeza não. O cara matou o pai dela e mais um monte de gente. Então, eu gosto que a resposta pra essa pergunta não é clara. Não é preto ou branco. Pra mim, Joe sempre foi uma pessoa que tem ótimas intenções, mas as atitudes que toma pra mostrar essas boas intenções é que são mais questionáveis, né? Pra dizer o mínimo. Eu entendo todas as decisões que ele tomou, não concordei com algumas, mas reconheço que merecia mais. Uma vez eu vi um comentário na internet dizendo que talvez não era pro Joe ter conhecido a Ellie, que se o Joe não tivesse conhecido ela, nada disso teria acontecido, ele não teria o destino que teve. E eu acho meio triste essa mentalidade, mas eu não acho necessariamente que ela tá errada, sabe? Eu acho um comentário, uma teoria válida, porque tudo que ele fez foi por ela. Então eu acho muito triste tudo isso e parcialmente verdade. Eu acho que ele poderia ter uma chance melhor nesse mundo aí se ele nunca tivesse conhecido ela. Por que eu tô falando tudo isso? O segundo ponto negativo que me pegou muito é que depois da morte do Joe, Ellie não tem condição nenhuma de ser a protagonista dessa série. Ellie aqui, na verdade, é uma péssima protagonista. Não que o personagem principal tenha que ser perfeito, sem defeitos. Joe não era perfeito. Mas o ódio dela, o egoísmo, a falta de consideração pelos outros, da opinião e do conhecimento dos outros é tanta. E, mano, a gente vê isso tantas vezes, em tantos episódios seguidos, que quando chegou o episódio final, eu tava implorando pra que uma pessoa decente ocupasse o lugar que o Joe deixou como protagonista. Porque Ellie, pra uma pessoa que teve que amadurecer tão rápido, ela é completamente imatura. Eu sei que ela tá sofrendo com o luto, e eles vivem colocando o argumento que ela é só uma jovem adolescente e tudo mais, mas constantemente coloca as pessoas que ama em perigo sem nenhuma consideração. E ainda mais descobrindo que a Dina tava grávida. Eu odiei, inclusive, que a Dina falou: se você quiser, eu continuo com vocês. Se você quiser, eu fico protegida. Eu acho que faltou consideração até por parte da Dina, pela criança que tá dentro dela. Tipo, ela tá grávida e ela vai deixar a Ellie escolher o destino dela. Tipo, por que ela sozinha não decide? Não, pode continuar aí a jornada, eu vou ficar aqui em um prédio mais seguro, isolado. Mas não, ela deixou a Ellie escolher, e a Ellie, que é burra, escolheu: não, você vai comigo sim, enfrentar todos os demônios que estão esperando a gente. Então, assim, achei de uma incompetência que eu fiquei, nossa, tá muito difícil de defender vocês. Não sei vocês, assistir uma personagem tomar decisões péssimas, colocando tudo a perder, a sua vida e a dos outros, sem aprender com os erros que cometeu e mostrando que não tem uma boa estratégia pra conseguir o que ela quer, só faz o que der na telha, foi extremamente frustrante.
O episódio final me frustrou demais, porque foi o que mais deu destaque pra ela, né? E só reforçou que essa menina não tem noção do que tá fazendo ou das consequências das coisas que faz. Joe tinha defeitos, mas sabia trabalhar em grupo, sabia ouvir as pessoas que sabiam mais do que ele, que também podiam ajudar, e sabia se manter seguro sempre com um plano em mente e uma estratégia em andamento. E perder todas essas características do protagonista de uma hora para outra faz a série cair muito em termos de qualidade. Mas sendo bem sincero, eu senti mais isso mesmo no final, no episódio 7. Antes disso, eu tava super acompanhando a narrativa, ainda mais com a Ellie dividindo a atenção com outros personagens, né? Com a Dina, com o Jesse. Mas o episódio 7 foi demais pra mim. Agora, sobre o episódio do flashback, normalmente eu não gosto de episódios inteiros se passando só no passado. Eu sempre uso o argumento de que pra que ficar revirando o passado, né, quando você pode sempre olhar pra frente. Mas aqui eu adorei, era um episódio muito necessário, justamente porque nos dá uma oportunidade de passar mais tempo com o Joe, de ver como foram esses últimos 5 anos pra ele e pra Ellie. Tava precisando de umas cenas descontraídas deles juntos, eu gostei. Mas o final do episódio, nossa, eu chorei 2 vezes, assim. No caso, naquela conversa deles depois da virada de ano novo. Dela finalmente descobrindo a verdade. Eu não sabia que eles iam ter essa conversa, eu acho que eles não revelaram. Eles só mostraram ali na hora dela finalmente descobrindo a verdade, né? E ele chorando, sem ter força pra falar nada. Ela chamando ele de egoísta. E ele dizendo que fez tudo por amor. Por ser uma pessoa que precisava mais de uma filha do que da cura, né? Nossa, mano, não faz o Pedro Pascal chorar assim não. Deu uma dó que até eu senti. E eu conseguia entender todo mundo ali. Pra você ver como a cena foi bem escrita, eu amei aquela cena. E mesmo todo mundo saindo machucado e magoado, eu gostei demais que essa cena aconteceu. Que antes da sua morte os dois puderam ter a oportunidade de conversar sobre o que era mentira e o que é verdade. Imagina só se ele morre e eles nunca têm essa conversa. Foi bem pesado, mas eu achei importantíssima pra relação deles. E a atuação, assim, nota 1000. Quero ver os dois sendo super indicados na temporada de premiações, porque os dois me emocionaram super. Pedro Pascal, no geral, sensacional. Sobre a Bella, eu não tenho certeza se o que eu não gostei veio dela e das escolhas dela, ou da história que escreveram pra ela. Eu acho que foi a história, o jeito como ela reage aos problemas e tudo mais, tudo isso vem do roteiro. Não acho que tem muita coisa que a atriz possa mudar em relação a isso nos bastidores. Mas eu gosto dela também. Meu problema foi mais com o pessoal da área criativa mesmo, né? Com os responsáveis. Em seguida nós temos Dina, interpretada pela Isabella Merced. Não sei se vocês têm percebido, mas essa atriz tem estado em muitos filmes ultimamente. Alien Romulus, que a gente até conversou em um podcast no passado, que inclusive ela também faz uma grávida. Quando ela disse que estava grávida aqui, eu pensei, meu Deus, de novo Isabella. Bora ver se dessa vez a criança nasce inteira, né? Sem virar um alienígena nojento de 3 metros de altura, que me deu pesadelos. Ela também vai ser a mulher gavião do novo filme do Superman, que vai sair agora em julho, tá bem perto. Também já, o que mais? Também já teve em Madame Teia, ela já foi a Dora no filme da Dora Aventureira, inclusive foi lá que eu a vi pela primeira vez. Nos últimos anos, ela tem aparecido bastante em lançamentos de Hollywood, que é ótimo. E eu ouso dizer, assim, que esse é o projeto dela que eu mais gostei. Sua personagem aqui é extremamente carismática, tem química e afinidade com todo mundo. A representatividade que ela agrega aqui pra série é sensacional. Há quem diga que é forçada, eu não acho. Não só pela Dina ser bissexual em um relacionamento lésbico, né? Mas principalmente porque a atriz consegue explorar outros lados da sua vida. Ela de forma alguma é definida por ser LGBT, pelo menos eu não acredito nisso. E na minha opinião, esse é o melhor tipo de representatividade que existe. Aprendemos bastante do seu passado, que ela matou um cara com 8 anos, coitada, né? Teve uma relação complicada com sua própria sexualidade, como muitas pessoas têm. É muito esperta e eu amei isso. Todos os momentos de tensão da Dina com a Ellie, Dina sempre tenta bolar um plano, e é por isso que elas se completam demais. Como eu falei agora, Ellie sozinha não sustenta um protagonismo satisfatório sem fazer o público achar ela uma ameba. E Dina, no seu tempo, pensa em um plano decente, as rotas mais seguras. Você vê em vários episódios como ela é um membro muito importante para uma equipe pós-apocalíptica, né? E com a atuação e carisma da Isabella, eu rapidamente percebi e me convenci disso. Ou seja, ela não existe só para mostrar que tem diversidade no mundo. Ela prova que é tão importante como qualquer outra pessoa ali, que também é LGBT. E quando se faz isso de um jeito orgânico, como foi o caso, o resultado é bom demais.
demais. Desde a primeira temporada eu sinto que essa série faz um bom trabalho nesse quesito. Não falo por todo mundo, mas com certeza essa personagem e esse casal deviam ser motivo de felicidade para muitas pessoas que não costumam se ver no entretenimento com frequência. Confesso que fiquei a temporada inteira tentando não me apegar muito a ela, por saber que a Dina é uma ótima candidata a morrer de forma trágica do nada, mesmo estando grávida. E fiquei muito surpreso que no final ela terminou a temporada viva, né? Levou uma flechada na perna? Levou, mas não foi na cara, né? Eu acho que pra The Last of Us isso aí é um consolo maravilhoso. Eu acho que todo mundo que terminou a temporada vivo devia dar graças a todos os deuses e santos, porque é uma conquista grande, viu? Muita gente não pode dizer o mesmo. Mas bora ver se isso vai durar. Mas Isabella Merced, uma ótima adição aqui pro elenco. Agora, seguindo aqui sobre o final da temporada, as coisas terminam com a Abby invadindo o teatro, onde a Ellie e o pessoal estavam. Mata o coitado do Jesse, porque matar o Joe não foi o suficiente. A querida tinha que voltar pra encher o meu saco e matar mais um. Mas beleza, né? Por que não? A gente escuta um barulho de tiro, fica a entender que ela atirou na Ellie, e do nada a gente vê o início de um flashback mostrando a versão da Abby no primeiro dia que a Ellie e a Dina vão pra Seattle, né? O que a Abby estava fazendo e como que ela chegou até o teatro. Fiquei sabendo que no jogo isso também acontece. A gente alterna entre jogar com a Ellie e jogar com a Abby, o que eu imagino que tenha sido muito difícil pra muita gente, principalmente os fãs do Joe. Mas assim, não sei vocês, vamos arranjar um outro jeito de honrar um jogo sem precisar passar a próxima temporada inteira do lado dessa infeliz, né? Por favor, se em todos os episódios ela for a protagonista, eu vou vomitar na minha televisão. Vamos honrar o jogo fazendo um episódio inteiro dela, pode ser o primeiro logo pra gente se livrar. E depois vida que segue. Eu tô com dificuldade de gostar e defender a Ellie, imagine a Abby. Então, não, ninguém devia ser obrigado a passar por isso, não. Não importa o quão incrível e talentosa seja a atriz, e eu gostei da atriz, mas pra mim não rola. E me pergunto qual vai ser o tamanho do público disposto a suportar uma nova protagonista que a própria série passou tanto tempo deixando claro que é insuportável e merece o ranço de todo mundo. Soube também que o jogo fez um ótimo trabalho em humanizar a Abby, né? De um jeito que muita gente até entendeu o seu lado e porque ela fez o que fez. Só sei que o esforço lá foi bem maior do que aqui. Aqui você entende bem, mas de forma alguma isso me faz simpatizar com ela, nem nada. Vamos ver se de alguma forma eles conseguem trazer esse aspecto do jogo pra série. Agora, quando vai ser isso, só Deus sabe, né? Essa segunda temporada levou uns 2 anos pra sair, então a terceira deve ser lá pra 2027. Meu Deus do céu. Vamos ver então, vamos ver. Bom, ao contrário da primeira temporada, que tivemos 9 episódios, aqui infelizmente tivemos 7, mas na mesma faixa de duração, entre 45 minutos a 1 hora. E como eu falei no começo, todos os episódios já estão disponíveis no catálogo do HBO Max. Amigos, no geral esse retorno de The Last of Us foi muito caótico pra mim. Eu chorei, fiquei extremamente ansioso com várias sequências de ação muito bem feitas e elaboradas. Às vezes que não pareciam ter fim, você não via a hora de tudo ficar bem pra você poder voltar, respirar de novo. E como eu falei, por eles já terem deixado bem claro na temporada passada que qualquer pessoa pode morrer. Até uma criança, né? Então assim, você já sabe que ninguém ali tá seguro, até o protagonista. Só isso já é o bastante pra você ter receio por aquele personagem que você gosta. Essa história de que o protagonista é invencível, aqui a gente já assiste sabendo que não é verdade. 95% do tempo eu senti que assisti uma série sensacional, que mesmo nos episódios mais tranquilos eu nunca ficava entediado. Até quando chegavam umas partes nada a ver que não me interessavam muito, tipo essa rixa entre os cicatrizes e aquele outro grupo, sei lá, os lobos, não sei. Só de estar presente nessa realidade pós-apocalíptica e de ver como as coisas funcionam, sempre me chamava a atenção. Mas nos outros 5%, infelizmente estava vendo uma temporada com uma protagonista ruim, impulsiva, que o fato dela ser jovem e estar de luto é usado como justificativa para ela se recusar a aprender com os erros e ouvir as outras pessoas. E eu espero muito que tenha um salto no tempo e ela amadureça, que seja mais parecida com o Joe no quesito de saber quando agir, de pensar antes de agir e entender os riscos das coisas. Porque até agora a única semelhança é que os dois têm muito sangue nas mãos e um passado bem traumático e sangrento. Bora ver se a Ellie vai ficar mais interessante e vamos ver se a saída do Pedro Pascal vai ser o suficiente para fazer o público perder o interesse na série. Mas como a morte dele tá no jogo, não imagino de que outra forma eles poderiam ter feito isso, né? Mesmo gostando da maior parte, terminei a série sem sentir que a temporada terminou.
Na verdade, parece que a gente parou na metade, sem ter uma justificativa muito boa, o que é muito frustrante. E eu repito, se a próxima temporada inteira a Abby for a protagonista, vai ficar muito difícil de continuar acompanhando a série. Ok que daqui pra lá eu já devo ter esquecido de tudo, mas ainda assim ia ser um erro deixar a Abby constantemente no centro das atenções, eu não ia aguentar. Agora, aos que assistiram a série e jogaram o jogo, gostaram? Era a adaptação que vocês estavam esperando que fosse? Acham que sem o Pedro Pascal, The Last of Us tem um futuro ou não? Quero muito saber a opinião de vocês, que com certeza devem saber bem mais do que eu sobre o jogo. Pois mandem suas teorias do que vai rolar, opiniões, desabafos no Instagram, @sessãoas6, no TikTok, @podsessãoas6 ou no YouTube, podcast Sessão às 6 mesmo na caixa de comentários. Aproveita e curta esse episódio, manda pra quem você conhece que é fã do jogo, que também tá acompanhando a série e quer bater um papo. E assim vamos chegando ao final da análise da segunda temporada de The Last of Us. E pessoal, o anúncio que eu tava querendo trazer pra vocês, o aviso na verdade, é mais um aviso. Eu ainda não me organizei direito, mas já adianto que tem uma boa chance desse ser o último podcast antes das minhas férias. Desde a temporada do Oscar, não sei se cheguei a conversar com vocês sobre isso. Eu tô querendo muito descansar, fazer uma pausa. Normalmente o meu descanso é depois do Oscar, mas desde então tem sempre aparecido uma temporada de uma série, um filme novo, alguma coisa pra gente conversar. E assim, eu tô precisando muito ter um descanso. Queria muito poder fazer isso antes de Quarteto Fantástico e Superman. Então assim, antes desses filmes lançarem, com certeza nos encontramos de novo, tá bom? Então é isso, o Sessão às 6 vai fazer uma pausa. Não vamos ter podcast por mais ou menos um mês, mas voltamos em breve. No Instagram eu devo falar alguma coisa, postar alguma coisa, então fiquem ligados, tá bom? Muitos episódios bons aí pra ouvir, caso tenha perdido algum. Vou ficando por aqui, se você escutou até o final, poxa, muito obrigado, vocês são maravilhosos. Um beijo enorme e até mais.